A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu vou deixar um versículo aqui da palavra de Deus. Aqui em Gênesis, que fala sobre Noé, fala sobre a corrupção do homem. Aqui a gente percebe que o mundo ele nunca teve muita mudança, não. A corrupção, ela vem desde o começo do mundo. E fases ruins, fases boas, mas sempre estendeu a maldade e a corrupção de geração em geração. Na nossa geração não é diferente, mas isso é desde o começo do mundo. Nunca teve facilidade desde o começo do mundo para os cristãos. Nenhum cristão desde o começo do mundo teve facilidade. Só teve luta, perseguição, mortos, muitos cristãos foram mortos. Isso aí nunca teve, nunca terá. O diabo ele não desiste, é um derrotado, um perdedor, mas se coloca-se como vitorioso ainda nos dias de hoje. Olha para vocês verem o servo de Satanás que anda em cima da terra, como eles contam vitória, zomba dos justos e persegue, conta vitória, e ainda usa o nome de Deus, planeja o mal contra nós e fala assim, graças a Deus vai dar certo, se Deus quiser. Olha para vocês verem como é que eles acham que é vitorioso, não sabendo que o espírito do mal que habita dentro deles já foi derrotado, está condenado ao lago de fogo. Todo perseguidor é um derrotado. Ele não tem vitória. Derrotado. Ele ri contra a vitória, mas já é um derrotado. Já é um escravo do mundo e um derrotado. Por isso que Jeremias falava com o rei, tu já é um escravo. E é verdade. Eles já são um escravo e um derrotado. É só morrer e a alma ir para o inferno, porque está na mão de Satanás, que já está condenado ao lago de fogo. Impressionante isso. Eu estou observando, vamos para a palavra aqui agora. O título diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 1. O título diz assim, a corrupção geral do gênero humano. A corrupção geral do gênero humano. Então, observa que até o título fala corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres de todos os que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão contados, e 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na face na terra, gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seus corações eram só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Corrompido o seu caminho sobre a terra. Só até aqui. Amados, observa bem essa palavra. Uma palavra lá da antiguidade, lá de Gênesis, capítulo 6. O homem, com tudo isso que eu vou trazer aqui, você pode andar por aí e observar como o homem acha que ele é alguma coisa. Por causa, ele bate no peito e acha que é um gigante que domina o mundo. Meu Deus, olha a situação, um monte de barro podre, condenado ao lago de fogo, muitos deles, que não tem mais volta, ainda acha que é alguma coisa. E diante de Deus não é nada. Misericórdia, que Deus tenha piedade da igreja, guarda a igreja e livra a igreja verdadeira dele das mãos desses homens terríveis e cruéis, que já se corromperam, não sabe o que fala e o que faz. Essa é a realidade, que se soubesse não faria. Olha, e aconteceu como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas. Então aqui o Senhor está mostrando que o homem multiplicou e nasceu filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos as que escolheram. Então o povo ali, eles tomaram mulheres para eles no começo do mundo e assim foi multiplicando. E então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus, até nisso Deus foi bom. Observe, você vê o 3. Deus, ele falou que o espírito dele não ia contender com o homem, porque o homem também era carne. E Deus entendia que na carne o homem tinha os seus desejos, as suas vontades. E Deus até então não botou fardo pesado. Olha aqui, E viram os filhos, olha bem, e então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, Deus não ia contender muito tempo com o homem, porque sabia que o homem era carne, que ali a carne ia ter seus desejos, seus prazeres, as suas coisas. Mas, porém, encurtou os dias do homem na terra por causa da carne, do pecado, os dias do homem foram encurtados. Se você perceber aqui, você vai, a maneira da pronúncia da palavra, você entende que os dias do homem foram cortados por causa do pecado. Está claramente aqui no verso 3. É só você observar, analisar, que você vai ver. Então, e havia naqueles dias gigantes na terra, na época dos gigantes, e também depois quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os varões valentes que teve na antiguidade foi gerado pelaquela geração ali do começo de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos, o seu coração era só má continuamente. Então, a maldade da época, ela se multiplicou de uma tal maneira, e observe, hoje se estendeu. Olha que a maldade foi se estendendo. Olha, vai ler na Bíblia e vai ver. Você não acha na Bíblia um texto que você lê dos filhos de Deus que não passaram peleja. Você não vê uma pessoa que se rendeu a Deus, que aceitaram, que passaram facilidade. Você pode ler na Bíblia, começar em Gênesis e chegar em Apocalipse, você vai ver que todos os servos de Deus foram guerreiros na fé, crendo e Deus operando através da sua fé. Não teve e não tem, mas infelizmente hoje, por saber que por a vinda do Senhor Jesus está perto,
o engano e a mentira tomou posse, igual lá. E esse engano, essa mentira de hoje, que é pregado nos templos, e vem enganando o povo que, entre aspas, dizem ser cristão, isso vem de. A enganação dentro dos templos, ela começou mesmo, foi de Daniel para cá. Porque em Daniel, o diabo fez prosperar o engano dentro da igreja. De Daniel para cá que o negócio ficou pior. Porque já vinha a corrupção, a perseguição do povo, mas ainda não tinha esse trabalho de pregar o evangelho com enganação, com fingimento. Isso começou de Daniel para cá. Pode observar que em Daniel, ali, a Bíblia diz que a verdade caiu por terra e a mentira prosperou. O engano prosperou. Então, ali de Daniel para cá, que as coisas ficou pior. E agora, ó, eu li o 5, e viu o Senhor que a maldade multiplicou. Tá, ó. E é o 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Olha bem, Deus aqui arrependeu de ter feito o homem. Olha bem, e o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. Olha só o que o Senhor disse, ó. Vou ler de novo 6, ó. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe o seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, Deus ia acabar com o homem da face da terra e todos os animais, répteis, tudo. Deus ia acabar com tudo. Ele arrependeu de ter criado o homem. Quer dizer, aqui tudo indica que Deus criou os animais, os répteis, tudo por causa do homem, né? Que se ele extermina o homem, ele ia exterminar também os répteis, os animais, tudo. Então, olha bem, o homem teve uma chance. Olha bem, por isso que eu falo. E mesmo assim, tem pessoas hoje na face da terra que ele se titula como um Deus. Ele acha que ele pode e Deus não pode nada. Ele acha que ele faz e tudo acontece e Deus não bota nele um paradeiro. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e nada acontece. Se Deus quiser, ele te consome num minuto, num segundo. Deus está acima, Jesus está acima, o Filho de Deus, Deus e Jesus está acima de todas as coisas. Ele é, e ele pode, e ele faz. Creia nisso. Ainda que ele não faça na minha, mas ele faz. Só você crê que ele faz. Olha bem. Então ele ia destruir o homem. Ele ia acabar com o homem da face da terra. Ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, através de Noé, se não fosse Noé, o homem não existia mais na face da terra. Noé, ele foi o pai desta geração. Não o Salvador é Jesus, mas Noé é o pai da geração. Noé é o pai da nossa geração. Porque se não fosse Noé, não existia um homem na face da terra mais. Deus só poupou nós, o ser humano, por causa de Noé. Mas mesmo assim, a geração de Noé, Deus acabou com tudo, só salvou Noé, ele gerou uma geração de Noé para cá. Aquela antes de Noé, ele derramou o dilúvio. E acabou com tudo, estipou todos os homens, mulheres, tudo da face da terra. Poupou Noé, seus filhos e suas noras. E criou outra geração de Noé para cá. Começou, olha bem para vocês verem como as coisas é engraçada. Deus acabou com o mundo com um dilúvio, matou todo ser humano que existia na face da terra. Começou a geração de Noé, porque ele viu que Noé achou graça em Noé. E a geração de Noé também pecou e se estendeu uma maldade. Mas a geração má começou por Cã. Porque o Cã, ele pecou com o pai dele, Noé. Ele cometeu um delito que não poderia ter cometido. E a geração má começou de Cã. Foi de Cã, a geração má. Então, observa-se que Deus acabando com o mundo com dilúvio,
E começou uma geração em Noé, e mesmo assim essa geração se corrompeu, estendeu-se a maldade e continua até hoje. É impressionante isso. Ó, então Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ó, agora o 9. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé temia a Deus. A Bíblia fala que ele não só temia, ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Que coisa linda, né? E através de Noé, Noé é o pai da nossa geração. Através de Noé nós existimos. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra. Corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, eu não vou falar a parte do dilúvio hoje, não. Só essa parte. Então, nós fomos salvos por Noé. E a terra estava toda corrompida. E Deus escolheu este homem, Noé, para que começasse a nossa geração. E Deus só poupou a humanidade. Deus só permitiu que a humanidade vivesse por causa de Noé. Ele ia acabar com tudo. Com tudo. Então agradeça a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mas agradeça a Noé. Nós devemos agradecer a Deus por ter existido um Noé. E às vezes existe um Noé na sua vida e você não vê. Às vezes existe um Noé do seu lado e você não vê. Às vezes o Noé está batendo na sua porta, entra na arca e você não entra. Tem vários Noé por aí chamando você para entrar na arca e você não quer entrar na arca. Então, se você não entrar na arca, você vai ficar de fora. Não tem oportunidade, não tem chance para você. Hoje, naquela época, Deus fechou a porta da arca e o homem não teve chance de entrar na arca. Mas hoje a porta da arca está aberta e você não quer entrar. Você tem a oportunidade de entrar na arca hoje. A porta da arca está aberta, mas você não quer entrar na arca. Então, você não vai ser pego por inocente. Não. Você simplesmente está negando Jesus e não quer aceitar andar nos caminhos deles e nem entrar na arca. No caminho dele e nem entrar na arca. E nem obedecer. Noé andava com Deus, Deus poupou. Por que nós não devemos andar com Deus e Deus poupará nós do lago de fogo? Anda com Deus e ele te poupará, me poupará do lago de fogo. Entra na arca, que a porta da arca está aberta. Essa é a palavra que o Senhor deixou para mim e para você. Deus abençoe, a paz do Senhor para você, em nome do Senhor Jesus.